A paz esteja com todos vocês, meus irmãos. E mais uma tarde maravilhosa, em que isto é gloriado por Deus. Amém? Vamos lá. A palavra de hoje, ela vai dizer o seguinte. Ora, nós que fomos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes ele, como estava escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então aqui, irmãos, do versículo 1 até o 3, ele quer mostrar o seguinte: duas questões, duas palavras que eu vou falar aqui. Quando ele fala injúrias, ele quer dizer a questão de, significa ofensa contra alguém. Aqui seria ofensa contra o próprio Deus. E quando ele fala ultrajavam, para quem não conhece essas palavras, significa desrespeito, não cumprir. Aqui está se referindo à lei, não cumprir a lei de Deus, não a lei dos fariseus. Amém? Então aqui nós devemos, do versículo 1 até o 3, nós devemos proclamar com intensidade a palavra, nos libertando o poder dela, crendo nela, na palavra, mesmo diante das tribulações, resistindo a tudo que iria acontecer, para te desviar do caminho, sabendo que o que Deus promete, Ele cumpre, pois ele compreende que quando fomos batizados, devemos crer que morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Jesus, como uma nova criatura, vivendo o motivo do amar da cruz, amando ao seu próximo. Então aqui nesses 3 versículos ele quer dizer isso. A partir do momento que nós somos batizados, irmãos, como eu já falei da questão do batismo, nós batizamos o nosso homem velho, ele morre, como eu já falei em outras lives. E nós temos uma nova criatura. Por quê? Porque Cristo, a partir do momento ele habita na gente. Só que nós temos que lutar, temos que ser perseverantes, constantemente, não desistindo, não desanimando, porque o inimigo vai tentar nos desviar do caminho. Mas se formos firmes a crer em Cristo, vivendo esse Cristo, isso não vai acontecer. É isso que esses 3 versículos estão querendo dizer. Temos que ser firmes nessa fé em Cristo e acreditando que Ele vai nos gloriar, Ele vai nos dar força, mas nós temos que ter atitude. Amém? Continuando, a partir do versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então isso significa o que, irmão? Nesse versículo 4, a partir do momento que usamos a leitura constantemente da palavra como alimento e a vivemos todos os dias, onde devemos entender que o Antigo Testamento ele se completa com o Novo, como eu já falei muitas vezes, que por isso devemos aprender as Escrituras, colocando elas na sua vida, usar na sua vida, irmãos. Cada um de nós devemos nos guiar, usando a orientação, como eu sempre falo, do Espírito Santo, seguindo a vontade de Deus. Assim seremos verdadeiramente espelhos de Jesus Cristo, onde formos. Então é isso que esse versículo 4 ele quer mostrar pra gente. Amém? Continuando os versículos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o versículo 5 e o 6, ele mostra exatamente isso,
em que eu vou citar uma palavra que é falada aqui, que é Cristo, o próprio Cristo, a palavra Cristo que é falado nesses versículos, que diz o seguinte: isto significa que se seguirmos o modelo de Jesus Cristo para termos um bom relacionamento entre cristãos fracos e fortes, tendo assim uma harmonia maravilhosa com Deus, que é falado no versículo 6. Então, tenham essa harmonia, irmãos. Sejam moldados por Cristo, pela palavra. Aprendam, conheçam Ele, conheçam o Senhor. E é só na oração que nós conhecemos. Então, é isso que eu estou querendo passar para vocês, meus irmãos. Amém? Então, continuando os versículos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos os gentios com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então, esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui, irmãos, eu vou colocar uma observação. Os versículos 5 até o 7, eles querem mostrar um direcionamento, mostram um direcionamento voltado para as Escrituras, para que nós possamos ser firmes na verdadeira família cristã. Então, esse versículo de 5 até o 7, eles falam, são versículos que mostram para que você tenha uma família estruturada, uma família cristã verdadeira. E que é uma família que vai crescer, vai caminhar junto com Cristo. E aí a família vai ser uma família com dificuldades? Vai ter, mas o Senhor vai estar contigo, porque Ele vê que você é um servo, Ele vê que você vive a palavra. Então, esses 3 versículos falam exatamente isso. Então aqui, irmãos, no versículo 7 até o 12, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que não só fracos, como também fortes, devem adaptar-se mutuamente. É o que é falado no versículo 7. Como é falado em Romanos 14:13, que diz: não nos julgamos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalos ao vosso irmão. Então é exatamente isso com relação ao que é falado aqui. É o que eu falo. Eu vou colocar uma ressalva aqui: gentios e judeus, ambos os dois. Quando Jesus veio, Ele veio para mostrar que todos nós temos chance da salvação, mas temos que viver o que Deus ensinou. E não importa se foi judeu, não importa se foi judeu, se foi gentil, ou se é circuncidado, ou se é incircunciso. Eu já falei uma palavra sobre isso. O que importa é viver esse Cristo. Essas eram tradições que tinham antigamente, mas agora Cristo veio para romper essas tradições e mostrar: nós somos todos gerados do grande Deus, que através de Cristo nós vivemos Ele. Então é a acepção de pessoas que eu falo sempre. Então é isso. Estou dando ressalto por causa disso. E o próprio Jesus, Ele foi judeu, entendeu? Ele se filtrou, Ele ficou no meio dos gentios, no meio do que era o dele, para mostrar que não importa se é judeu, se é de uma maneira ou de outra, como eu falei agora, mas seja uma pessoa que vive Cristo,
que vive a palavra, porque o Espírito Santo ele habita em você. Então é só uma ressalva referente a esses versículos, amém? Então, irmãos, dentro do versículo 7 até o 12, continuando essa palavra, o que significa o contexto, esse contexto todo desses versículos. Por isso Cristo, ele aceitou estar sempre entre judeus e gentios, em que ele era judeu, como eu falei, pois esta sua aceitação, ela é confirmada em vários textos do Antigo Testamento. No Testamento, vários textos vão confirmar a vinda do Messias, que estaria entre os judeus. É isso que quer dizer. Amém, irmãos? E aqui, irmão, para terminar essa palavra agora, eu vou entrar numa outra live. Quer dizer o seguinte, esse versículo 13 agora, terminando com o versículo 13 aqui, eu vou entrar na conclusão. Aquele que se orienta, guia-se sempre pelo Espírito Santo e a vontade de Deus, estes têm gozo, paz e esperança, que são verdadeiros crentes, cristãos, como é dito em Romanos 14:17, que diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, que é o que eu falei até agora, irmãos. E qual que é a coisa que eu quero deixar nessa palavra, que eu estou finalizando agora com vocês, meus irmãos, e eu vou entrar numa outra live já, que é o seguinte: teremos o gozo, alegria, paz e esperança se formos fiéis, constantes no dia a dia, seguindo na fé pelo Espírito Santo e na vontade de Deus, junto ao amor ao próximo, que isto que nos leva a modelar a nossa vida pautada em Jesus Cristo. Então, irmãos, essa primeira live eu quero deixar isso para vocês. Se moldem pelo Espírito Santo, se moldem por Cristo, deixe Ele guiar vocês, e aí vocês verão a glória que Deus é. Ele não é homem de mentira, Ele vai estar com você, mas viva a palavra dele, se molde, como eu falo aqui, molde-se nele, amém? Eu vou encerrar essa live, mas eu já vou entrar na outra, amém?